Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Se não estava bem, agora vai ficar melhor, porque nós estamos iniciando mais uma das nossas aulas de filosofia. E olha só, olha a oportunidade que você está tendo. Eu vim aqui especialmente na Grécia Antiga, você está vendo, ó? Eu estou aqui com as roupas típicas, né, usando túnica, estou aqui com a coroa de louros na cabeça aqui, né? Vim especialmente aqui na Grécia Antiga para dar essa aula para vocês. Por quê? Na minha aula de hoje, eu vou falar sobre um grande filósofo grego desse período clássico, né, que vai do século V até o IV aí, antes de Cristo, que é Platão. Não sei se você se lembra, na minha aula anterior, eu falei sobre Sócrates, que foi um importante filósofo grego desse período clássico. Então, hoje nós vamos falar sobre Platão. Platão foi um dos grandes discípulos de Sócrates e foi justamente Platão que escreveu, colocou por escrito todos os pensamentos, todas as ideias de Sócrates. E se hoje nós conhecemos e ouvimos falar de Sócrates, é por causa do mestre dele, Platão. Então eu te convido, vem, me acompanha nessa nossa aula aqui de filosofia, tá certo? Então, iniciando a nossa aula de Platão, não sei se você sabia, mas será que tem alguma relação de algum personagem da Marvel com Platão? Será? Aí você pode estar se perguntando, Vandinho, o que você tem escondido aí na sua manga, hein? Que história é essa? Personagem da Marvel relacionado com Platão? Nós vamos ver. Eu trouxe aqui um pequeno trailer de um dos filmes da Marvel, de um personagem importante da Marvel, que eu acredito que você conheça, você já deve ter assistido esse filme, e aí a gente vai comentar para ver qual é a relação dele com Platão, o filósofo grego Platão. Acompanha. Doutor Estranho, você acha que sabe como funciona o mundo? E se eu te dissesse que a realidade que você conhece é apenas uma de muitas? Isso não faz o menor sentido. Nem tudo faz. Nem tudo precisa. Através das artes místicas, direcionamos a energia e moldamos a realidade. Viajamos grandes distâncias em um instante. Como eu chego daqui até lá? Como você se tornou médico? Estudando e praticando por muito tempo. Ele tem uma força. Ele está pronto. Cuidado com o caminho a seguir, Estranho. Homens mais fortes que você já se perderam. Eu sou a morte. E dor. Você vai morrer protegendo este mundo. Eu não consigo fazer isso. Você não tem outra escolha. Passei tantos anos vasculhando as eras, procurando por você. O que é isso? Meu mantra? A senha do Wi-Fi. Não somos selvagens. Beleza. Aí agora você deve estar se perguntando, e aí, Vandinho, você apresentou um trailer do Doutor Estranho, né? Que relação ele tem com Platão? Será que Platão é tão estranho como o Doutor Estranho? Não, não é bem assim, galerinha. Olha só. Se você acompanha e conhece bem o Doutor Estranho e toda a história que está por detrás dos filmes do Doutor Estranho, você vai ver que ele trabalha com a ideia de multiversos, ou seja, vários universos paralelos. E eu trouxe para vocês esse filme do Doutor Estranho justamente para a gente falar um pouquinho de Platão, né, que era o aluno de Sócrates, porque ele também
tem uma ideia parecida, né, de universos paralelos, de mundos paralelos, né, e que estão interrelacionados, né, que estão interligados. Mas aí, para a gente entender, vamos caminhar mais um pouquinho, mas eu quero te apresentar, nesse primeiro momento, quem era Platão. Uma curiosidade, né, as pessoas costumam chamar e conhecer Platão, esse filósofo grego, como Platão, mas, na verdade, o nome dele é Aristócles de Atenas, né? Porque ele viveu a maior parte dele em Atenas. E Platão, a palavra Platão, que é um apelido que ele recebeu, quer dizer o homem dos ombros largos, o homem dos ombros largos, né? Isso que a palavra Platão quer dizer. Então, possivelmente, Platão, ou melhor, o Aristócles, né, que a gente chama de Platão, ele tinha ombros bem largos, e aí as pessoas que o viam foram e apelidaram: ô, Aristóteles, você é o Platão, né, o cara dos ombros largos, né? E aí, para a história, ele ficou mais conhecido não tanto pelo nome dele, que é Aristóteles, mas pelo apelido dele, que é Platão. Outra coisa, se você vai pegar os escritos de Platão, você vai encontrar muito desses escritos sendo chamado de diálogos. O que era um diálogo? Os diálogos de Platão. Então, era um estilo literário, né, que era muito comum na época, em que o escritor, ele escrevia, contava uma história de um personagem famoso que se encontrava em um determinado lugar, e esse personagem, ele ia conversando, ou seja, ia dialogando com outras pessoas sobre um determinado tema. Então, essas obras, esses livros chamados de diálogos, que eram um estilo literário muito comum na época. Então, Platão, ele usou desse recurso literário e também expressou as suas ideias, apresentou as suas ideias na forma deste estilo literário, na forma dos diálogos. Então, ele escreveu assim. E aí, se você pega os diálogos de Platão, essas historinhas que Platão escrevia para apresentar as suas ideias, o personagem principal que aparecia nessas histórias era o mestre dele, Sócrates, né? Porque Platão ele gostava muito e se inspirava muito em Sócrates. Então, para homenagear Sócrates, ele colocava sempre Sócrates como o personagem principal do diálogo. E aí, Sócrates era quem, nos diálogos de Platão, puxava o assunto e conversava e discutia sobre algum tema importante que Platão queria apresentar, que Platão queria discutir, né? Outra coisa, Platão também é muito conhecido pela chamada alegoria ou mito da caverna. E aí a gente vai bater um papo sobre o mito da caverna, a teoria da caverna, ou a alegoria da caverna, porque a gente, entendendo a proposta, o que Platão quis dizer nessa alegoria, a gente vai entender, basicamente, a ideia principal que perpassa todo o pensamento de Platão, ou a teoria do conhecimento de Platão, ok? E, como eu já disse para vocês, eu antecipei, mas depois eu vou aprofundar, Platão tem uma ideia, ele tem uma teoria de que existem dois mundos paralelos, assim como o Doutor Estranho, né, que apresenta vários mundos paralelos, e um pode influenciar no outro. Então, Platão também ele tem essa ideia de dois mundos, um que influencia no outro. Vamos seguindo? Olha só, aqui tem uma figura que representa o mito ou a alegoria da caverna de Platão. Como vocês podem notar, então, olha só, eu quero chamar a atenção de vocês de alguns detalhes neste desenho que está representando a alegoria da caverna. Nós temos aqui uma pessoa que está de braços abertos, aparentemente está livre, né? Do lado de fora da caverna, você tem pessoas, guardas, vigiando a saída da caverna, e perto dessas pessoas aqui existe um fogo, e você encontra prisioneiros dentro da caverna, aprisionados no interior da caverna. E esses prisioneiros, eles estão olhando e vendo a imagem, a sombra, na verdade, dos guardas sendo refletida no fundo da caverna, porque os guardas estão perto da fogueira. O que Platão
queria dizer com essa alegoria da caverna, né? Esse mito da caverna. Então, você encontra esse mito, essa alegoria da caverna, na obra de Platão chamada A República. Eu estou até aqui com um exemplar em minhas mãos. E no livro 7º dessa obra de Platão chamada A República, que é uma obra política, Platão ele vai contar esse mito da caverna. Então, no mito da caverna, assim, resumindo em poucas palavras, ele conta que existiam pessoas que desde pequenas foram presas, estavam acorrentadas no interior de uma caverna, e essas pessoas, durante todo esse tempo que elas estavam presas no interior da caverna, elas foram habituadas a ver as sombras que eram refletidas das pessoas que estavam vigiando enfim, que estavam impedindo que eles saíssem de lá, e eles acreditavam que essas sombras, elas eram a realidade do mundo. Elas eram a realidade do mundo. Lembrando que esses escravos, essas pessoas que estavam presas no interior da caverna, eles tinham sido colocados aí desde muito pequenos. Então, a mais remota lembrança que eles tinham, e a lembrança atual, e o que eles tinham de realidade, era somente estar voltado para o fundo da caverna e ver essas sombras, que eles acreditavam piamente que era a realidade. Um belo dia, um desses escravos, ele resolveu fugir dessa caverna, né? E ele começou a cavar um túnel, como está aqui, ó, e ele consegue sair da caverna, e o que ele descobre? Ele tem uma grande surpresa. Ele se surpreende que, na verdade, havia toda uma realidade, todo um mundo que não era conhecido por eles, que estavam presos durante muitos anos no interior dessa caverna. E aí ele viu que, na verdade, a verdadeira realidade, eu estou falando até um pleonasmo, na verdade, a verdadeira realidade, ela não estava aqui no fundo da caverna. Não era essas sombras, mas ela se encontrava neste mundo real que estava do lado de fora das cavernas, né? E aí depois o Platão, ele fala, né, que este personagem, né, ele volta e tenta convencer aos que estão presos no interior da caverna que eles deveriam lutar, que eles deveriam tentar fugir e sair como ele conseguiu sair, só que o esforço dele é em vão, né? Porque eles dizem que ele ficou louco, e dizem que a verdadeira realidade são essas sombras aqui, que eles toda a vida estão habituados a ver, estavam e continuam sendo habituados a ver. E depois ignoram, e até matam, né? Batem no personagem que conseguiu fugir. E aí Platão ele vai dizer que esse personagem é o filósofo, que não deixa se dominar pelas sombras, ele vai além das sombras e consegue, com o seu pensamento, ver o mundo real. E aí é importante vocês notarem que existem duas realidades. Essa realidade do mundo externo da caverna, do mundo que está do lado de fora da caverna, e uma outra realidade que está dentro da caverna, e que existem, no caso, esse personagem que vê a verdadeira realidade, que está do lado de fora, e há outros personagens, outras pessoas que veem somente a realidade que está dentro da caverna, né? Que tem até uma outra figura, né, que também representa a mesma coisa. Olha, os escravos, né, presos aqui no interior da caverna, vendo as sombras e acreditando que as sombras, elas são a realidade, e já que um desses escravos consegue escapar, né, e ver a verdadeira realidade fora das cavernas. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, Vandinho, você falou das sombras, você falou dessa realidade de dentro da caverna, do fundo da caverna, que eles acreditavam que era a verdadeira, mas, na verdade, era uma farsa, e você também falou da verdadeira realidade, da realidade, daquilo que é real, que está do lado de fora da caverna. O que Platão queria dizer com isso? Então, Platão, ele usa essa alegoria, essa metáfora, justamente para falar
da realidade do mundo inteligível e do mundo sensível. E aqui você vai entender por que eu apresentei o filme do Doutor Estranho, um trecho do filme Doutor Estranho, no início da nossa aula. Por quê? Para Platão, a realidade ela está dividida em duas: o mundo inteligível e o mundo sensível. O que é o mundo inteligível, né? Como o nome já está dizendo, o mundo inteligível, segundo Platão, esse mundo inteligível era o mundo verdadeiro. Era a realidade que deveria ser buscada em primeiro lugar. Nesse mundo inteligível, você encontrava as essências, né? Tudo aquilo que nós temos no nosso mundo, elas estão lá, mas elas estão no mundo essências. Tudo que está no mundo das ideias, ou no mundo inteligível, é perfeito. Tudo que está no mundo das ideias é eterno. Tudo que está no mundo das ideias é verdadeiro. E não há transformação. Detalhe, não há nada de físico no mundo das ideias. Agora, quando a gente ouve assim falar de mundo inteligível, mundo das ideias, a gente é tentado a entender esse mundo das ideias como a gente entende atualmente a noção que a gente tem de ideia na atualidade. E, na verdade, não é essa noção que Platão está trabalhando, não é essa ideia que Platão está trabalhando. Porque, normalmente, quando a gente fala de ideia hoje, o que vem na nossa cabeça é um conteúdo mental, alguma coisa que eu tenho na minha mente. Mas Platão, quando ele fala de ideia, quando ele fala de essência, né, na verdade, ele usa a expressão grega eidos, ele quer dizer de uma coisa que é real, só que essa coisa real, ela não é composta de matéria. Ela é uma coisa superior à matéria. E essa coisa superior à matéria, ela tem todas as características aqui que eu estou apresentando para vocês. A eternidade, a perfeição, né? Ela é verdadeira, ela não se transforma. E aí, o que acontece? Num determinado tempo, lá no passado primordial, o Platão, na sua outra obra chamada Timeu, ou no seu diálogo chamado Timeu, ele vai dizer que no princípio do mundo, vamos dizer assim, na origem do universo, então, um espírito criador, né, um espírito artista, né, chamado Demiurgo, ele teria olhado para o mundo das ideias e visto todas as coisas que estão neste mundo inteligível, e ele resolveu pegar a matéria e fazer cópia dessas coisas que estão no mundo inteligível, e aí, a partir dessas cópias que estão no mundo inteligível, surgiu o mundo sensível. E aí, quais eram as características deste mundo sensível? A imperfeição, a corrupção, a falsidade e a transformação. Veja que há uma contraposição aqui. Enquanto no mundo inteligível as coisas são perfeitas, no mundo sensível as coisas são imperfeitas. Enquanto no mundo inteligível há a eternidade, as coisas lá são eternas, não se acabam, no mundo sensível as coisas se corrompem. Enquanto as coisas no mundo inteligível são verdadeiras, no mundo sensível as coisas são falsas. Enquanto que no mundo inteligível lá não há transformação, no mundo sensível as coisas se transformam. E aí, então, você deve me perguntar, tá, Vandinho, eu entendi essa história aí de que existem dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível, mas aí, e o nosso mundo? Onde que entra o nosso mundo nessa história? Na visão de Platão, galera, o nosso mundo é o mundo sensível. Como assim mundo sensível? Sensível lembra o quê? Os 5 sentidos. Os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar. Neste mundo que é o nosso, nós usamos os sentidos para a gente conhecer as coisas. Igual eu estava mostrando para vocês o livro aqui
de Platão. Esse livro é uma coisa sensível, é uma coisa física, que tem matéria. Olha, eu sinto pelo tato, né, pegando aqui com as minhas mãos, eu estou sentindo, né, eu vejo que tem um cheiro, eu consigo ver. Então, como que eu experimento as coisas que estão presentes neste mundo que é o nosso? Pelos sentidos. Então, não há dúvida de que o nosso mundo é um mundo sensível. O nosso mundo, ele é composto de matéria. Só que, como disse Platão, como ele é sensível, as coisas sensíveis, elas são passageiras. Elas são falsas. Como assim? Se eu pegar esse livro e deixar ele no tempo, ele vai se estragar, ele vai apodrecer, né? Então, a água da chuva vai chegar e vai cair sobre ele. Então, ele vai se estragar. O nosso próprio corpo, que é composto de matéria, ele envelhece. Vem as rugas, ó, chegam as rugas, né? Estrias vão aparecendo. Então, com o tempo, a gente vai ficando velho. Não vamos ficar vamos dizer assim, feliz, contente, novinhos pela era da vida. Não, a gente vai envelhecer, infelizmente, e a gente vai morrer. E aí Platão diz, né, na sua teoria, que isso é a maior prova de que nós não estamos no mundo inteligível, mas nós estamos no mundo sensível. E aí, gente, aí que está uma coisa assim, bem louca, né, para Platão. Todas as coisas que estão no mundo sensíveis, todas as coisas que são sensíveis, melhor dizendo, que estão no mundo sensível, elas têm a sua respectiva cópia, ou melhor, elas copiam a essência que está no mundo inteligível. Igual essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, para Platão, havia a essência de cavalo, ou melhor, a essência de cachorro, né? Eu poderia falar de cavalo, de ser humano, né? De qualquer animal, de qualquer coisa, que estava lá presente no mundo inteligível, né? No caso aqui é o cachorro, a essência de cachorro, a que é verdadeira, que é real, está lá no mundo inteligível. E o que acontece? Essa essência, ela foi copiada pelo Demiurgo, né, no período primordial, por esse espírito artista, e aí que surgiram os cachorros reais. E aí eu só conheço estes cachorros que estão no mundo sensível, porque, na verdade, a minha alma, a minha mente, a minha racionalidade, pelo pensamento, ela consegue ver a essência. E aí, a partir da essência, eu conheço os cachorros do nosso mundo sensível. Eu até falei assim, que eram os cachorros reais, mas, na verdade, no pensamento de Platão, esses cachorros, porque eles estão no mundo sensível, como nós estamos no mundo sensível, eles, na verdade, são falsos. Eles não refletem a verdadeira realidade. A verdadeira realidade, que não passa, que não muda, que é eterna, ela está lá no mundo inteligível. E tudo que está no mundo sensível é somente uma cópia deste mundo inteligível. Para a gente se aprofundar e entender melhor. Então, características do mundo sensível. Então, como eu disse para vocês, no mundo sensível, tudo é físico, né? Nosso mundo é físico, tudo é material. No mundo sensível, é o local das sombras e das aparências. Lembra o que eu mostrei para vocês, né? A figura representando o mito da caverna, né? A alegoria da caverna de Platão? E aí, na visão de Platão, quando a pessoa ela só fica presa às realidades deste mundo sensível, ela é como se ela tivesse aprisionada no interior da caverna e só visse sombras, e só conseguisse enxergar as sombras, né? Outra característica aqui do mundo sensível. Para Platão, o mundo sensível, ele é um mundo da pluralidade e da multiplicidade. Como eu mostrei para vocês, muitos cachorros, muitos seres humanos, muitos objetos dos mais variados, objetos de tamanho diferente, de cores diferentes,
No mundo sensível, você vai encontrar também as imperfeições. No mundo sensível, é morada, é onde fica tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que é mortal. No mundo sensível, há essa ideia do movimento e da mudança. No mundo sensível também, nós vamos encontrar o quê? Coisas passageiras e, como eu já disse para vocês, no mundo sensível, nós captamos, nós conhecemos as coisas usando os nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição, tato. Já no mundo inteligível, você consegue captar essas realidades que são as mais importantes, que são essenciais na visão de Platão, nesse outro mundo, pelo pensamento e pela razão. Não é pelos sentidos. Você tem que usar o seu pensamento e a sua razão para você acessar, para você recordar dessas realidades que estão no mundo inteligível. E essas realidades é que são responsáveis pela existência das coisas que estão no mundo sensível. Lembra para vocês? Lembra do que eu disse a vocês quando eu mostrei aquela figura lá? O cachorro essencial, que está no mundo inteligível, e as cópias desse cachorro essencial que estão no mundo sensível. Outra característica do mundo inteligível, ele não é marcado pelo físico e pelo material. Então, não há nada de físico e de material. Mas isso não quer dizer que o que está lá é falso. Pelo contrário, o que é falso é aquilo que tem matéria, é aquilo que é físico, na visão de Platão. E por isso muda. Lá é o local onde ficam as essências, as coisas mais importantes, né? A verdadeira realidade. Então, enquanto no mundo sensível há uma pluralidade de coisas, há uma multiplicidade de coisas, lá no mundo inteligível você vai ter a unidade e a uniformidade. Então, não há diferenças. Há coisas únicas lá. Há uma ideia de homem, uma essência de homem, de ser humano, uma essência de cavalo, uma essência de cachorro, uma essência de mesa, uma essência de casa, e você poderia pensar as mais variadas coisas. Só que a partir dessas essências é que a gente conhece, no mundo sensível, as múltiplas casas, as múltiplas coisas, os múltiplos cachorros, os múltiplos seres humanos, os múltiplos animais, os múltiplos objetos. Isso só me é possibilitado porque eu conheço essas realidades do mundo inteligível. É o local das perfeições. No mundo inteligível, é a morada do imperecível e do eterno. E no mundo inteligível, tudo é imóvel, tudo é sem mudança, e lá estão as coisas permanentes. Então, aqui está o cerne, né, da teoria do conhecimento de Platão, e a partir da teoria do conhecimento de Platão, a gente vai entender a política de Platão, né, a ética de Platão, a gente vai entender outras dimensões, a estética de Platão, outras dimensões do pensamento aí platônico, tá certo? E aí, já que existem duas realidades, meninos e meninas, né, também existem 2 tipos de conhecimento. Um conhecimento equivalente a cada mundo. Existe o conhecimento chamado de doxa, que é a opinião. Esse conhecimento, opinião, doxa, em grego, que é o conhecimento falso, ele seria próprio do mundo sensível. Quando uma pessoa, ela para no mundo sensível, mas ela não usa o seu pensamento para ir além, para buscar essas realidades que estão no mundo inteligível, segundo Platão, a pessoa, ela está nesse primeiro plano de conhecimento aqui, que é chamado de doxa. Só que a meta de Platão é sair da opinião, é sair da doxa e você seguir em direção ao conhecimento mais perfeito, ao conhecimento que é construído pela razão, que era chamado em grego de episteme, ok? Episteme, o conhecimento que é construído
racionalmente. E esse conhecimento é esse conhecimento, como eu falei para vocês, que vai me dar a possibilidade de reconhecer, de ver as coisas que estão no mundo inteligível, que é onde que a gente encontra a verdade, que é onde a gente encontra o verdadeiro conhecimento, ok? Mas ele só é obtido não pelos sentidos. Os sentidos me oferecem doxa, os sentidos me oferecem meras opiniões. Elas não me oferecem o verdadeiro conhecimento das coisas, diria Platão. Só episteme, esse conhecimento que é racional. Beleza? Aí você me pergunta, tá, Vandinho, você falou desses dois mundos, você falou da alegoria da caverna, do mundo inteligível e do mundo sensível. Há uma atualidade, né? A gente poderia hoje aplicar, né? Platão teria alguma coisa a nos ensinar no nosso dia de hoje, né? Sim. Por exemplo, dá uma olhada nessa pintura aí de Salvador Dalí. Eu vou dar um tempinho, né, para você observar. Você está vendo? Se você parar numa primeira olhada, numa olhada superficial, você não vai ver os detalhes dessa pintura de Salvador Dalí, né? E vai ficar talvez preso e vai focalizar somente em um detalhe. Mas, olha só, numa mesma pintura, você encontra dois personagens que parecem um mexicano, né, com um violão cantando e uma mulher escutando, outra pessoa aqui, ó, entrando na porta. Só que essas imagens, elas acabam compondo uma outra imagem maior, que dá a entender como se aqui tivesse a cabeça de um senhor de idade e a cabeça de uma senhora idosa também, ó, cabeça, olhos, nariz, boca, ó, nariz, como fosse um bigode, ok? Então, essa imagem de Salvador Dalí, ela dá a entender um pouco da proposta de Platão para a gente, que a gente não pode ficar preso ao superficial. Você tem que olhar os mínimos detalhes, né, e buscar entender a essência das coisas e não ficar somente na mera opinião, que é esse conhecimento superficial. Hoje em dia, a gente fala muito sobre fake news, né, que são essas informações falsas que circulam pelas redes sociais e que todo mundo sai acreditando. Pois é, Platão diria para a gente hoje que nós temos que não ficar presos aos nossos sentidos e acolher essas informações de imediato quando elas chegam para a gente. Mas nós temos que ir além e buscar esse conhecimento mais aprofundado que só pode vir pela razão, para que a gente não possa ser uma vítima fácil, sendo manipulado, seja pelos meios de comunicação ou pelas múltiplas opiniões dos outros, né? Opiniões que não são construídas racionalmente. Então, Platão ensina isso para a gente. A gente tem que sair, abandonar esse conhecimento superficial, esse conhecimento que é construído pelos sentidos e ir além, ir à busca de um conhecimento mais profundo que vem somente pela razão. Beleza, galerinha? Então, vamos terminar por hoje a nossa aula. Então, meus amigos, minhas amigas, né? Que bom que você me acompanhou até aqui, nessa nossa aula sobre Platão. Espero que você tenha gostado. E na minha próxima videoaula, a gente vai trabalhar sobre Aristóteles, que era aluno de Platão, tá certo? Espero que você acompanhe comigo. Tchau!